bem, para falar sobre os erros médicos, principalmente em tempos de pandemia, eu recebo o pneumologista, Dr. José Roberto Meg da Filha. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Obrigada. Gostou do nosso cenário? Ficou lindo. Ficou bonito? E parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Obrigada, doutor, obrigada. E a gente também tem aqui, como os erros médicos, eles são julgados na justiça, a gente também vai conversar com o advogado, Dr. Elton Fernandes. Dr. Elton, seja bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui tratando de um tema tão duro, mas feliz de voltar para esse espaço nesse momento. Gostou do nosso estúdio? Lindo, tá maravilhoso, nova? tá maravilhoso. Muito legal, parabéns, muito legal. Bom, obrigada, sejam sempre bem-vindos, muito obrigado. Viu? Para começar, eu queria, doutor, primeiro que a gente falasse um pouquinho do Covid-19 e principalmente dos testes, porque está dando uma confusão, isso que também acaba induzindo ao erro. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para as pessoas. Com certeza, né? Então, o Covid, todo mundo sabe o que é a doença, eu acho que a gente pode ir direto para os testes. Porque para fazer o diagnóstico de Covid, existem basicamente dois tipos de teste. Um é aquele tipo que chama PCR, que é o do cotonete, né? Conhecido vulgarmente como do cotonete, que eu faço na pessoa quando está com sintomas agudos, a partir do terceiro dia. Tá até mostrando ali no telão. Então esse é o melhor teste para ser feito, esse não tem erro, se ele vier positivo, é Covid e acabou. Esse ele é certeiro. Esse é certeiro, mas pode dar até 30% dos casos o falso negativo. Ou seja, o paciente tem a doença, só que o teste ou foi feito no tempo errado, ou foi colhido da maneira errada, porque é um teste meio agressivo que tem que colocar lá no fundo o cotonete, então pode dar errado em 30% dos casos. Mas se vier positivo, é Covid. O grande problema são os outros testes. Principalmente o famoso teste do dedo, entre aspas, teste da farmácia. Que o paciente, ele não tem sintomas, às vezes feito muito pela curiosidade, e vai lá e dá um teste positivo. E aí é o grande problema, que é esse teste que está mostrando também. Doutor, eu tenho Covid? Aí a primeira pergunta que eu faço, você teve algum sintoma? Não ttive nenhum sintoma. Por que você fez? Eu fiz porque eu estava curioso. E esse teste, ele pode dar falso positivo, então é o contrário do outro, que o outro quando é positivo é Covid. Esse pode dar falso positivo em até 40% dos casos. Isso é muita coisa. Então, se eu tenho dengue, pode dar positivo. Se eu tenho influenza, que é gripe, pode dar positivo. Se eu tenho outro tipo de vírus, pode dar positivo. E se eu tomo a vacina da gripe, pode dar positivo. Então, são várias situações que eu posso interpretar erroneamente que eu estou com a doença. E aí, daqui a pouco o Dr. Elton vai falar dos erros médicos, pode acontecer inclusive um erro que eu fiz um PCR há 3 meses e deu positivo. E por algum motivo eu comecei com outros sintomas respiratórios e fiz o teste da farmácia que também deu positivo. Eu tive reinfecção? Sim. É a grande dúvida. Provavelmente não. Provavelmente você fez um teste sem necessidade e foi mal interpretado. E essa coisa da reinfecção? Existe, doutor? Hoje, os casos de reinfecção no mundo são muito raros. Tem menos de 10 casos de reinfecção relatados. Menos de 10, nós estamos falando no universo que tem mais de milhões de casos, então menos de 10 estão sendo relatados, mas também não está correto essa reinfecção. Então, hoje em dia, o que a gente fala? Teve uma vez, você vai ter uma imunidade por um período que a gente não sabe quando, porque a doença é muito nova, mas por enquanto você está imune. Talvez você vai ficar imune até sair a vacina e você toma a vacina e você continua imune. Então, hoje você não vai pegar de novo. Isso é muito importante, porque as pessoas foram alarmando muito a situação, fazendo muitos testes, né, pra lá e pra cá, e aí deu esse falso. Eu tive um amigo que deu o falso positivo na farmácia, ele fez o do cotonete, depois ele fez o do laboratório, os dois deram negativos. Isso. E aí o médico falou pra ele, mas mesmo assim fica em casa, porque vai que, né? E aí ficou aquela dúvida, mas eu não tô, e aí você às vezes acaba confundindo as pessoas, e um erro médico pode acontecer disso também, né, doutor? Com certeza, a doença é muito nova, né? Então, quando o médico fala, eu sei tudo de Covid, desconfie dele. Quem sabe de Covid, aquele doutor, aquele médico está perdido, igual eu. Então, a gente hoje escuta uma coisa, amanhã escuta outra, depois a OMS vem falando uma coisa, a gente aprende outra. Então, a doença é nova. Então, o que a gente tem que fazer como médico até para evitar o erro médico? Cautela. Se eu estou na dúvida que é Covid, fique em casa, faz a quarentena de 14 dias, que é muito melhor do que eu liberar o paciente que está com Covid, passa para outras pessoas e aí essa infecção vai só propagando.
Doutor Elton, tem recebido muitos questionamentos, dúvidas de pessoas em relação aos erros médicos, né? Até dos óbitos, por exemplo. Como que isso tem sido? Como que a gente caracteriza esse erro médico? Veja, o doutor mesmo está colocando que é tudo muito novo. Então a gente tem uma preocupação primeiro com a medicina, que é assim, a medicina não é uma ciência exata e é tudo muito jovem, né? É uma doença nova, a gente está aprendendo a lidar com ela. Então eu digo assim, como é que a justiça irá interpretar esses casos? Eu acho que com alguma dose de uma parcimônia, de uma cautela, de entender a falibilidade de cada um de nós e que, vamos pensar assim, uma coisa é, hoje existem já, nós estávamos ali conversando muito brevemente, alguns protocolos clínicos, os profissionais já entenderam um pouco como lidar com o estágio da doença, cada paciente, o que fazer, a experiência clínica tem contado muito nessa hora. Né? Então, claro, pode existir um erro médico por uma negligência decorrente de você olhar o caso e subestimar. Bem por isso a postura do doutor de dizer, olha, cautela e canja de galinha, né? Não faz mal a ninguém. Vamos ter cautela, a melhor coisa é essa, a postura adequada é essa. Eu não sei se o judiciário vai sair, muita gente tem questionado muito assim, se eu soubesse, se tivessem me dito mais claramente que era uma infecção, como é que o judiciário vai interpretar essas questões no futuro? É novo para todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ter muita cautela para lidar com o erro médico. Porque, veja, fazer nem todo insucesso de procedimento, ou nem toda ausência de diagnóstico absolutamente cravada é necessariamente um erro médico. A gente tem que ter um cuidado aqui também. Agora, claro, já estabelecido o protocolo clínico, o profissional ignora os protocolos clínicos, não segue os protocolos clínicos, ou negligencia deliberadamente aquele paciente, quer seja porque a gente sabe que existe, idoso, já não tem mais muita perspectiva mesmo, tal, não. O ser humano é um fim em si mesmo. Enquanto a vida, a gente tem que cuidar e tratar com dignidade. Esse é o nosso ponto. E para você, que é médico, doutor, as pessoas quando vão, né, elas ficam nessa coisa da dúvida, mas será que é isso mesmo? Doutor, mas as pessoas perguntam, quando elas vão ao médico, elas pouco querem entender a doença, elas só querem entender, o que eu tenho, doutor? É isso, porque essa falta do esclarecimento também pode, né, de repente falar, não, o doutor errou comigo, mas você perguntou o que você tinha, né, ou isso foi lhe falado, como que isso acontece no consultório? Isso é muito interessante, que eu tô vendo que com a pandemia da Covid, está mudando o perfil do paciente. Então, nós estamos vivendo num mundo que tem muitas informações sobre uma doença nova. E junto nessas informações, vem muitas fake news. Então, o paciente ele nunca foi tão questionador como agora. Então, ele já chega sabendo da doença, já chega sabendo do tratamento, do protocolo, do diagnóstico. Então, ele chega, doutor, olha, eu tenho isso, o que você acha? Aí, se eu falo um negócio, não, mas o doutor fulano de tal na internet falou outro, totalmente diferente. A doença dá muito medo, a doença dá muita insegurança, então ele questiona bastante. E isso é interessante, essa pergunta, né? Porque quando vai para tratar para asma, para DPOC, às vezes a gente fala como médico, o paciente acredita e pronto. Quando a gente vai dar uma conduta da Covid, sempre tem um questionamento. Mas será que está certo? Será que está errado? Eu venho para uma segunda opinião, então a gente tem que saber lidar para tentar passar tranquilidade, para passar a melhor conduta para o paciente também nesses tempos de pandemia. Com certeza. A gente já tem pergunta pelo WhatsApp. Eu mal comecei a falar aqui, o pessoal já começou a mandar e eu vou ler essas perguntas para a gente responder aqui. Vamos lá. É da Virgínia, de São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber se pessoas idosas com tosse constante pode ter o vírus da Covid-19. E aí, doutor? Obrigado, Virgínia, pela dúvida. Então, assim, a Covid-19 é uma doença aguda. É uma doença que dá sintomas rápidos. Então, uma tosse constante, provavelmente uma tosse crônica, dificilmente vai ser do Covid. A tosse da Covid é aquela tosse que começou, durou 5, 10 dias e passou. Isso é mais comum, porque é um quadro agudo. Então, essa tosse constante, muito difícil ser Covid, eu investigaria outras causas. Bom, tem mais uma pergunta aqui que eu vou ler para vocês. Da Ana Flávia, de Taubaté. Boa tarde. Quais outras doenças fazem a pessoa perder o olfato e paladar? Fiz o teste de Covid-19 e deu negativo, mas o olfato e paladar não volta. É uma ótima pergunta, Ana Flávia de Taubaté, um abraço. Então, assim, essa questão do teste, né? A pessoa começou com alteração do olfato, do paladar atualmente, a primeira hipótese que vem na cabeça é Covid. Tem outras doenças? Tem. Rinite alérgica, outras doenças virais também dão. Se o exame deu negativo, aí vem aquela pergunta, quando que foi feito o exame? Se eu começo a fazer os sintomas
3, 4 dias eu vou fazer o exame do dedo ou da sorologia, ele vai dar negativo, porque ele tem que esperar de 7 a 10 dias para fazer. Então, se deu negativo e você mantém com um quadro de alteração de paladar e de anosmia, que é a alteração do cheiro, eu sugiro, repita o exame. Porque quanto mais tempo você passa dos sintomas, do início da doença, a chance de dar positivo àquela sorologia é maior. A partir do 14º dia, se for Covid, com certeza vai dar positivo, então acho que vale a pena repetir o exame. Bom, uma pergunta que eu quero fazer para os dois agora, que a gente tem visto muito, né, algumas notícias também, de algumas pessoas falando, olha, meu pai faleceu ou minha mãe faleceu e não foi Covid, né, porque, sei lá, tinha um problema no coração, era diabético ou teve alguma outra coisa, mas no atestado está dizendo que foi a Covid-19. Isso tem acontecido, doutor, e se tem de forma errada, o que a gente faz, tá? Para vocês falarem pra gente. Certo. Eu vou falar rapidamente um caso e o doutor, inclusive, vai complementar. Eu tive um caso bem parecido, que era um paciente que tinha uma doença muito terminal no pulmão e ele faleceu em casa e aí chegou o bombeiro e sugeriu que poderia ser Covid. Eu, como médico assistente, eu fui até o local da verificação de óbito e falei, não é Covid porque eu conhecia o paciente. Então, no começo, saiu muito dessas histórias. Morreu e falaram que era Covid para aumentar os dados. Hoje, eu não vejo mais, porque a Covid não é uma doença que vai matar em 1, 2 dias. O paciente vai piorando e vai ter que ir para o hospital. Hoje a gente tem exames, então isso daí eu acho que é uma disseminação de fake news nesse momento. No passado eu não sei, hoje isso não acontece. Eu também vou um pouco nessa linha, porque, vamos lá, eu vou pensar racionalmente agora o seguinte. Por que serve um boletim de uma declaração de óbito, né? 2 coisas basicamente. A primeira questão é epidemiológica, né? É para que a gente tenha estatística a respeito do que está ocorrendo no país. As pessoas estão morrendo mais do que? O objetivo disso, né? Então eu tenho essa estatística de dizer, olha, X pessoas estão morrendo de síndrome respiratória aguda grave, seja lá o que for. E a segunda grande questão é materializar o óbito daquela pessoa para fins jurídicos, para fins legais. Eu fico pensando sempre no seguinte, se um profissional atesta, vamos pensar nas consequências que é um médico atestar Covid-19 sem ser Covid-19. Juridicamente me vem uma consequência de imediato muito grave em mente. Qual é ela? Se eu tenho um seguro de vida, seguros de vida, via de regra, não cobrem epidemias. Eles não cobrem epidemias. Então, estamos numa epidemia, se o médico diz que eu morri de Covid-19 e isso for falso, significará dizer, em última análise, que aquela família poderia demandar contra aquele médico, falando o seguinte, por um erro seu, né? A família perdeu X mil reais por um erro seu no preenchimento do documento. Então isso é muito grave, muito sério. Eu fico imaginando assim, é porque a gente está num momento muito duro e muito tensionado de país, né? Então eu fico pensando assim, a consequência de um profissional fazer isso é muito grave para ele. É muito duro para esse profissional fazer isso. Fora as consequências do ponto de vista penal disso, né? Então, assim, essas reclamações, esse é o meu objetivo, eu não tenho visto assim, de uma forma muito assintosa. Pelo menos não mais. No começo, a gente ainda discutir essas questões um pouco mais. Mais recentemente, essa questão está muito... Porque também o Ministério da Saúde, a partir do mês de maio, ele estabeleceu diretrizes, né? Então, tem lá, mesmo a questão suspeita de Covid, tem lá um código, né, que se lança para que vai fazer esses exames laboratoriais para que se confirme isso. Então, assim, é muito duro ao profissional atestar uma coisa e depois não ser, porque do ponto de vista da família, ele estaria colocando aquela família num risco de não receber um eventual seguro e para si atraindo uma responsabilidade que em tese ele não teria. Então, eu acho, será que isso está ocorrendo mesmo ou é? Porque tinha uma história também, Abiane, que estava correndo muito, de uma forma muito disseminada, que era uma tal de que cada morte por Covid-19 tinha lá um valor X... Um valor X por pessoa no município e tal. Acontece que o Estado só paga algo com base em 2 questões, lei ou contrato. Então, assim, ou eu tenho que ter uma lei ou eu tenho que ter um contrato. Contrato não existe nesse aspecto, teria que ser uma lei. E não existe lei dizendo que isso deve ser pago. Então, assim, essa é uma disseminação de uma notícia falsa que se alastrou na população. Então, a gente sempre diz o seguinte, olha, não estou aqui dizendo nunca aconteceu, porque jamais poderemos dizer isso. Não dá pra gente ter essa dimensão, né? E nem né? nunca ocorrerá. Assim,
a mente humana e a variedade de pessoas me levam a acreditar provavelmente que esse tipo de questão aqui e acolá ocorrem de uma forma ou de outra, pode acontecer, né? Em revisões, o doutor pode dizer um pouco mais, pelo que sei, em revisões epidemiológicas, a gente costuma ter um aumento do número de casos às vezes, e não necessariamente uma diminuição, né? Então, quer dizer assim, há uma consequência muito grave quando eu atesto algo falso, tá? E o médico sabe disso, né, doutor? Com certeza, e também tem a questão, eu fico pensando, né? Talvez a morte seja o pior momento para uma família. Sim. E quando a gente atesta Covid, sem ter certeza, o paciente tem que ser enterrado em 2 horas, não pode ter mais do que 5 acompanhantes no enterro. Então já é traumatizante isso. Você imagina para uma família ter esse diagnóstico errado. Então eu acho que hoje em dia, eu não vejo na minha prática e eu acho que, felizmente, isso não está mais acontecendo. Que bom. E é como ver, né, essa coisa da notícia mesmo. A gente até falou no começo do ano mesmo, né, doutor, Sim. sobre notícias falsas. Como isso vai disseminando e as pessoas vão alimentando isso e vai fazendo uma bola de neve gigante, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Ótimo. É do Clériston Araújo, ele é de Cícero Dantas, Bahia. Boa tarde. Eu fui numa clínica na sexta-feira passada para fazer uma lavagem no ouvido com o otorrino. Tava me sentindo apenas surdo. Depois da lavagem, eu comecei a sentir um desconforto que foi piorando a cada dia. Agora eu estou com muita dor, febre, tive um quadro de vômito e o ouvido está expelindo uma secreção que parece pus e sangue. E o pior, fiquei ainda mais surdo que antes. Posso processar o médico? Uau, vamos lá. Uau, e aí? Clériston, olha só, vamos lá. Eu acho que mais do que falar se ele pode processar, é importante a gente entender quando é um erro médico. Porque, vamos lá, nem todo insucesso de procedimento é obrigatoriamente um erro médico, né? E existem o que a gente chama de eventos adversos. Existe o erro e existem as complicações naturais de um procedimento que são indesejadas pelo próprio profissional muitas vezes, mas elas terminam acontecendo. Então, quer dizer, mas o que eu preciso para configurar um erro médico? Eu preciso ter um dano, então assim, eu preciso provar, olha, eu tenho agora um dano. Permanente ou transitório, mas ele está dizendo ali, estou mais surdo do que antes. Isso é transitório? É permanente? Não sabemos e talvez o doutor... talvez tenha mais opiniões a respeito disso, mas então a gente tem que ter um dano e a gente tem que ter culpa do profissional. A culpa é negligência. O que é negligência? Eu me omiti de fazer algo. Eu devia ter feito algo, não fiz. Imprudência. O que é imprudência? Lembra da imprudência de quem está dirigindo em alta velocidade. Está fazendo algo que não deveria ter feito. Então a imprudência é fazer algo que não deveria ter sido feito. Ou, então a gente vai ter também a imperícia, em última análise, que é não sabia o que estava fazendo, não tinha capacidade técnica para fazer aquilo que se propôs a fazer, logo cometeu um erro. E aí é preciso demonstrar que essa conduta do profissional me causou esse dano. Então, assim, não basta que eu tenha um dano e nem que o profissional tenha agido necessariamente de uma forma errada, mas é preciso provar que aquele erro, aquela conduta causou a mim esse dano. Então, é muito difícil de cara poder dizer o seguinte: posso processar um profissional? Olha, a grande questão é tentar entender um pouco melhor, talvez inclusive com outros profissionais, né, o que aconteceu, se aquilo é transitório ou não, se aquilo é um evento, se aquilo vai passar ou não vai, e o que deve ser feito. Então, assim, é preciso ter um pouco de cautela aí, e depois a gente pode até falar que existe até uma ação judicial que existe no código para que você possa investigar se houve ou não erro médico. Tá? Então, tem esses detalhes todos. Tem tudo isso. E acontece muito, às vezes, também de um tratamento dar um resultado para o paciente que não é o que ele esperava. Sim, com certeza. Assim como o Dr. Elton falou, às vezes tem as complicações do procedimento que não acaba sendo necessariamente um erro médico. Uma lavagem de ouvido, que foi o que o colega falou ali na pergunta. Às vezes eu tenho uma lavagem de ouvido, pós a lavagem de ouvido, uma infecção. Então realmente pode sair pus, pode deixar mais surdo momentaneamente, pode dar vômito. Então tem que avaliar realmente caso a caso, né? Muito bom. Tem mais pergunta. Vamos lá. É do Fabiano Pereira, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Boa tarde. Eu sofri um AVC. Se eu pegar o vírus, manifesta mais rápido em mim? E aí, doutor? Ótima pergunta, Fabiano, porque a velocidade da manifestação não quer dizer sobre gravidade da manifestação. Então, pacientes que têm AVC e são mais acamados são considerados atualmente grupo de risco. Então, a rapidez, a evolução vai ser o mesmo tempo, só que quando chega naquela fase mais inflamatória de pneumonia, realmente quem tem AVC e está acamado é o maior risco de pegar a doença. Então, você tem que se proteger muito mais
E as pessoas que saem na rua, da sua casa, têm que, se sair, voltar, passar álcool na mão antes de entrar em contato com você. E lembrando, né, a gente falou da reinfecção no comecinho, mas não significa que a pessoa que pegou, né, de repente testou o positivo pode sair sem máscara, continuar não se cuidando, né, doutor? Que eu acho que isso é muito importante a gente falar para as pessoas. Com certeza, o bom senso sempre tem que estar presente. Então, se você pegou o coronavírus, não é um passaporte da imunidade. Você não pode sair sem máscara, você não pode evitar de lavar as mãos, até porque se você pegou o coronavírus, você pode levar o coronavírus para casa através de contato. Então, você colocou a mão numa superfície contaminada, levou para casa, foi cumprimentar o avô e levou o vírus para ele. Então, nesse momento, se comporte como se você não tivesse pego o coronavírus ainda. Doutor, só para a gente também falar um pouquinho mais para as pessoas sobre o erro, né? Se ele se sentiu lesado, por exemplo, como a gente viu aqui, teve um dano, tenho que pegar todas essas provas, mas com quem que eu tenho que entrar em contato? O que eu devo fazer se eu, de repente, sentir que tem algo errado e que eu posso reclamar? É uma pergunta maravilhosa porque me dá a oportunidade de explicar que existem duas formas de se fazer uma ação judicial como essa. Então, a primeira forma é a forma mais clássica. Eu vou entrar com uma ação indenizatória em face do médico e posso pedir que o profissional forneça a mim uma cópia do prontuário. Então, o prontuário, ele pertence a mim enquanto paciente, mas ele fica em poder do médico. O médico é quem tem a guarda. Então, não é que o médico vai pegar aquele prontuário e vai entregar na minha mão. Ele mantém uma cópia com ele, mantém o original com ele e me entrega uma cópia. E aí eu poderei, então, mover uma ação pedindo indenização em face do profissional. A segunda forma, muito clássica, que não é tão clássica na verdade, mas a segunda forma, que seria a melhor forma sempre, é mover uma ação que a gente chama de ação de produção antecipada de prova. O que é uma produção antecipada de prova? Ao invés de mover uma ação dizendo assim, o médico errou e eu quero uma indenização, eu entro com uma ação pedindo que a justiça faça uma perícia, no caso, e constatado o erro médico na perícia, então movo uma ação indenizatória. Esta é a segunda forma e aí é um problema até jurídico, vamos falar assim agora, vou puxar uma sardinha de dizer o seguinte, é um erro mais da classe jurídica de desconhecimento desse tipo de ação muitas vezes. Então aqui nós temos um erro do advogado às vezes, que ele não conhece essa modalidade, que ao invés de eu processar diretamente e falar assim, eu quero uma indenização, ele pode falar o seguinte, olha, estou suspeitando que o médico errou. Eu vou mover uma ação de produção antecipada de prova, eu vou fazer essa perícia, constatado que houve mesmo um erro, aí eu movo uma ação de indenização. E se constatar que não houve erro? Para-se por ali, acabou o processo, mas a pessoa pelo menos saberá aquilo que ocorreu com ela e se foi um erro ou não. Então essa é uma possibilidade que a gente chama de ação de produção antecipada de prova. E ela é bem desconhecida, infelizmente, da própria classe jurídica. Quando eu digo isso, às vezes, na pós-graduação, eu percebo que muita gente olha para mim dizendo assim, uau, não tinha noção que era assim. Pensado assim. Será que é por causa dessa coisa do impulso também? Também. Né? É mais comum e está mais disseminado na nossa cultura fazer uma ação de indenização. Vamos falar logo de dano moral, vamos falar logo de dano material, né, dos prejuízos que eu sofri. E às vezes até o advogado ele tem um pouco de receio de sugerir ao cliente o seguinte, vamos fazer uma ação para entender primeiro o que aconteceu? Porque aí o cliente às vezes pode pensar, pô, mas ele não está acreditando em mim, ele não acredita na minha versão, e não é nada disso, porque não basta que o advogado acredite, é preciso provar isso na justiça, para que se tenha uma indenização. E eu acho que o diálogo também é a base de tudo, né, doutor? Assim, fiquei com dúvida na minha consulta, tive algum retorno que eu não achei que eu ia ter na minha casa, passei mal. Perguntar mais uma vez para o médico é necessário, não é? Com certeza. Em tempos de redes sociais, em tempos de telemedicina, você como médico deixar um contato para o paciente, orientar ele voltar caso a coisa não esteja indo bem, é fundamental, né? Eu uso muito essa questão de telemedicina e especificamente para a Covid tem ajudado muito os pacientes. Que eu peço exame, avalio, faço um feedback, isso o paciente se sente bem seguro. Se você me permite, posso fazer uma pergunta, doutor? Claro. Eu também sou ouvinte sou do telespectador do Santa Receita, eu posso fazer. Seguinte, doutor, eu quero uma dúvida que eu tenho. Então, a gente sabe muito dos protocolos de tratamento para a Covid, né? Muito tem se falado da hidroxicloroquina. Eu, como médico, eu não conheço nenhum estudo grande, nenhum protocolo importante que me dê segurança para usá-la. E se o paciente tem um diagnóstico de Covid e eu não uso a hidroxicloroquina e esse paciente, infelizmente, ele falece?
a família pode me processar porque eu não usei uma medicação que não está em nenhum protocolo mundial? Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a família poderá fazer aquilo que, eu vou me sentir lesada, né? A gente diz assim, o direito de ação, ele existe em abstrato, por si só. Me sentir lesado, eu posso acionar o judiciário. Isso pode ter consequências a quem acionou também, porque uma vez que eu aciono, se eu perder essa ação, posso ter, enquanto autor de um processo, consequências jurídicas. Mas vamos tratar então dessa questão. A questão é o seguinte, eu não posso, e essa questão está muito pacificada no Supremo Tribunal Federal, desde a pílula do câncer. O doutor vai lembrar. Sim. A pílula do câncer era uma coisa em que as pessoas diziam assim, isso cura, eu acredito que cura, e o doutor, melhor do que eu, sabe que o efeito placebo às vezes funciona, né? Tem umas questões na nossa mente em que as coisas às vezes se ministra, ela está tomando placebo, mas o cara melhorou, né? Ele teve ali uma melhora clínica. A grande questão é o seguinte, a medicina se pauta pela ciência. E hoje eu não poderia dizer que um profissional comete um erro ao não receitar hidroxicloroquina. Ok? Eu não posso afirmar isso, por quê? Porque, assim, ao não receitar a hidroxicloroquina, neste momento histórico, a gente diz assim, o direito, a gente tem que respeitar a arte da ciência. Olha, a ciência neste momento histórico, ele está dizendo que hidroxicloroquina não tem efeito, que não tem um efeito positivo e talvez alguns malefícios aí a serem discutidos e investigados. Eu não posso afirmar que o profissional que não receita comete um erro médico. Isso eu não poderia afirmar. E se amanhã mudar? Se amanhã mudar, o médico também aprendeu. O médico também, então assim, o estado da arte da ciência é exatamente isso. Nesse momento histórico, com esse conhecimento que nós temos, o médico não comete um erro ao não prescrever. E se amanhã mudar essa orientação por um protocolo clínico estabelecido... Uma pesquisa, base científica... Base científica, mudou-se e a partir dali deve imaginar então que um médico aí sim, que diga assim, por uma questão pessoal não receito, por uma questão não clínica, mas pessoal... Opa, ele pode estar incorrendo num ilícito então, mas nesse momento histórico não. Na pílula do câncer, os pacientes falavam assim, mas eu quero tomar, né? Eu quero tomar. E tudo bem, a grande questão é, não tinha evidência científica alguma que funcionasse. Aliás, os testes todos que foram feitos, infelizmente, mostravam que ele não tinha eficácia, né? É claro que tem um efeito placebo, muita gente vai dizer o seguinte, mas eu melhorei com... E é verdade, mas nesse período... tomou banho, comeu arroz, né? Comeu batata, pode ter sido uma série de coisas que, né? A mente humana é muito vasta, então assim, não comete erro médico. E se você confia, né, no seu médico, se ele acompanha você, se ele te dá um diagnóstico, ele sabe, provavelmente, até pela confiança, que de repente não é bom você fazer isso por causa de outra coisa que você tenha. Então, perguntar sempre, né, doutor? Com certeza. Gente, muito bom conversar com vocês hoje, gostei demais do nosso bate-papo. Tem várias outras perguntas, então assim, convido vocês pra gente voltar mais vezes e fazer essa roda de conversa, que é muito bom, viu? Voltaremos, com certeza. Vai ser um prazer imenso. Obrigada. Prazer é todo meu. Vou passar as redes sociais, porque eu sei que vocês dois aqui colocam bastante, movimenta bastante, então as redes do Dr. José Roberto é @JRMegda, o Instagram. Também tem o contato do consultório aqui, que é o 12-3632-6408. Isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo. Sempre esclarece muitas dúvidas do pessoal no Instagram. E do Dr. Elton, tem o telefone aqui, que é o 11-97751-4087. Também tem o 3141-0440. E o e-mail que é contato@eltonfernandes.com.br. Exatamente. Pode deixar o Instagram? O Instagram é Elton Fernandes Advogado. Quem quiser, tá lá. Facinho. Fácil, Pode fazer várias perguntas lá. Vai ser um prazer poder ajudar. Muito bom. Gente, obrigada. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Muito obrigado. viu? Prazer imenso. Bom estar aqui com vocês. Bom demais. Obrigada, Parabéns. doutor. Obrigada. Sejam bem-vindos.